Pronto, agora sim. Liberado. Olá, tudo bem? Pronto, Olá, Olá, desmutou. boa Tudo bem com noite. vocês? Verdade, já boa noite. Tudo Passa jóia. rápido, né, gente? Deus do céu. e- Eu cheguei cedo aqui no escritório e aí olha assim e falei, meu Deus do céu, a sensação é que fiquei umas 3 horas aqui, verdade, é que não para, né? A cabeça da gente não para. é, Vocês estão bem, aqui gente? tem muito. Estamos bem, graças a Deus. E o senhor, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A gente está com saúde, ó, a gente tem que comemorar, não é verdade? Tanta gente doente, né? E a gente com saúde, nossa, dá para batalhar muito, né? Ah, mutou, Achei. sem querer mutou. É Tá. normal, eu faço isso também. Gente, eu adorei esse revestimento do fundo de vocês. Que coisa linda, gente. Olha só. Parabéns, que escolha, hein? É revestimento ou Ah, é papel de parede, gente? Ou é pintura? não, É o marmorato. namorado. É a tendência, né? Parabéns, viu? Lindo, hein? Parabéns. Ótimo gosto pro casal, viu? Obrigado, doutor. Doutor, é o seguinte, assim, eu tenho visto o senhor aí, né, nas redes sociais, até mesmo no YouTube, né, tenho visto que o senhor se tornou uma referência aí no mercado imobiliário. E aí a gente abriu uma imobiliária, né, há pouco mais de 2 anos, e estamos aí atuando fortemente no mercado, graças a Deus, mais no viés de venda, né? Que legal. E E por parabéns, viu, conta gente? de. Parabéns, porque vocês. Eu gosto quando escuto isso. Mais no viés de vendas, porque quem faz tudo não faz nada. É que nem advogado que mexe com a aposentadoria. Vem palpitar no direito imobiliário, só faz besteira. Criminal, trabalhista. Por quê? Cada um no seu quadrado. Quem faz tudo não faz nada, não é verdade? Isso é verdade, isso é É. verdade. Mas dentro desse contexto, né, de imobiliária, eu acho que até por conta do reflexo do nosso bom atendimento, né, do bom trabalho que a gente vem desempenhando, a gente vem sendo requisitados, né, alguns clientes têm nos procurado para poder fazer a locação dos seus imóveis Eu e sei. tal. E a gente tem angariado também aí essa parte aí do mercado, tá? Então, assim, um dos motivos, né, para a gente ter entrado em contato com o senhor é colocar uma situação específica que ocorreu, né, assim, a gente, como eu falei inicialmente, a gente está mais no viés de venda, mas a gente está capacitando uma pessoa, né, para ficar com essa parte de aluguéis, tá? Mas enquanto isso, a gente vem já trabalhando já com locação de imóveis, né? Então Que nós temos já legal. alguns contratos. Não, e é bacana você ter um outro braço no serviço que você faz, né? Então, a gente tem que se especializar, mas vocês são especialistas em venda, mas criou um braço no escritório de administração, que é muito bom e muito rentável, e pouca gente sabe fazer, viu? Que legal. Não, pois é, com certeza. E aí é o seguinte, né? Eu trabalhava com seguro, só para conhecer um pouquinho da nossa história, né? Eu trabalhava com seguro imobiliário e prestamista, né? Trabalhava numa seguradora aí, né, de grande porte. Minha esposa trabalhava numa multinacional também. Então a gente resolvemos abrir o próprio negócio, né? Nós temos algumas outras rendas extras, mas a gente viu que esse mercado de imóveis ele é muito atrativo, né? É. Então a gente resolveu adentrar, por ter visto que realmente assim é um retorno bem positivo, né? E a verdade é uma só, por mais que a pessoa não queira se envolver com o mercado imobiliário, ela vai se envolver, porque ou ela vai morar em algum lugar, vai receber herança, vai ter que alugar, seja comercial, residencial, rural, urbano. Ou seja, eu falo que o mercado imobiliário é que nem restaurante, não pode vir a crise que for, comida e moradia é o básico, né? Sempre vão ter pessoas nos procurando, né? É verdade, é verdade. Aí, assim, evoluindo um pouco, né, a conversa, tem um caso específico, né, que a gente resolveu até mesmo consultar o senhor, né, porque, assim, eu vi que o senhor é uma boa referência no mercado, a gente estudou, né, alguns outros especialistas, né, mas acho que, assim, o seu conteúdo, ele é muito seguro, né? Quando eu tive a oportunidade de verificar alguns poucos vídeos, e eu vi que o senhor fala com muita propriedade, faz a referência, né, de forma adequada da legislação e tal. Então, assim, isso nos deu segurança. Não, vamos procurar aí o doutor Que Júnior, eu acho que a legal, gente que vai legal. conseguir Agradeço a confiança. clarear um pouco esse problema. O que acontece? Assim que a gente começou a mexer com locação, o primeiro imóvel que a gente locou foi até de um parente nosso, né? Que ele pediu, a gente não queria e tal. Não, a gente gostaria que vocês fizessem isso por nós. Então acabou que a gente fez na correria, né? A gente fez um contrato menor do que 30 meses, tá? E aí
a locação ela já teve uma primeira renovação, tá? Então, o que acontece? A gente depois viu que assim, o padrão ideal, até mesmo para... Aí o senhor me corrige aí se eu estiver errado, se eu estiver falando bobagem, mas a gente viu que o que dá um pouco mais de segurança pro locador é um contrato de 30 meses, né? Porque aí, uma vez findado o prazo do contrato, deu 30 dias, ele já pode retomar um imóvel sem nenhum tipo de problema, tá? E quando é a questão da renovação, pelo que eu li e entendi, quando é renovação automática, né, entra naquela máxima lá dos 5 anos, né? Aí, A renovação automática é uma cláusula interessante, mas perigosa. Por quê? Porque muitas vezes o locador ele não quer mais dar continuidade ao contrato. E a imobiliária, o corretor, ela acaba não dando atenção a isso. Então o contrato se renova automaticamente porque 30 dias antes do fim ninguém falou nada, 30, 60 dias antes. Eu vou ser sincero, eu quero o bem de vocês ganharam um amigo aqui. Para a imobiliária, para o corretor, para o advogado, para quem faz administração, essa cláusula não é legal. Por que ela não é legal? Por quê? Porque quando você faz a locação, ao final do contrato, você cobra um novo contrato. Qual que é o lado bom disso? Não é o fator de cobrar o contrato, não é pensando em dinheiro, nada disso, pelo amor de Deus. Mas além de você ganhar honorário, seja o advogado, seja o corretor, a corretora imobiliária, você vai fazer um checklist novo. Um checklist novo, um contrato mais atualizado, porque o tempo vai passando, aquele contrato vai ficando desatualizado. Então, eu acho que a renovação automática, ela foi muito boa. Hoje, como as coisas estão muito diferentes, pandemia, sistema, tecnologia, eu acho que o contrato não pode ser mais automático, ele tem que ser refeito mesmo, né, para ficar um contrato atualizado. Quem ganha com isso? Todo mundo. E para o corretor, a corretora, ou para quem faz administração, o prejuízo é maior, porque vamos dizer, não vai acontecer que vocês são organizados, vocês sabem trabalhar, vocês são do bem, mas acontece uma coisa errada na hora errada que mexe com a cabeça de vocês e passa batido. Vocês não fazem a solicitação do imóvel 30 dias antes. O que esse inquilino vai fazer? Comercial, principalmente? Não, está renovado, cláusula de renovação automática. Vocês não me notificaram 30 dias antes, 60 dias antes para dizer que não queriam renovar o contrato. Vocês arrumam um problema com o locador, porque o locador fala, e agora? Agora o único meio é indenizar o inquilino. O locador vai querer que quem indenize? Vocês, né? Então, a cláusula de renovação automática, ela é boa, mas ao tempo ela pode ser um tiro no pé. Vocês estão fazendo renovação de contrato, vão fazer, né, administração de imóveis, eu não acho tão legal. Vocês perdem o dedo. Acabam perdendo o dedo e se acontecer uma falha, o prejuízo que vai assumir é vocês, entendeu? Assim, só detalhando mais o caso, isso aconteceu no primeiro contrato só, tá? Porque foi um contrato que a gente fez, né, para atender uma necessidade, a gente fez muito rapidamente, tá? A gente fez até em decorrência do próprio pedido desse parente. Não, eu quero um contrato de 12 meses, ponto. Porque lá na frente, né, eu não sei, vai que eu queira vender o imóvel, então eu não quero ficar preso. Então a gente fez o contrato dessa forma. Os outros, a gente já teve um certo cuidado. Então, assim, a gente demorou, desse primeiro contrato a ter outros contratos, houve um lapso de tempo aí. Então, foi onde a gente adquiriu uma certa experiência, a gente viu que, de fato, o padrão é 30 meses, isso dá segurança para ambos os lados, né? Mas, assim, detalhando o caso em questão, aí eu queria só verificar com o senhor, assim, se pode ter manobra ou não. No contrato em si, que a gente fez, de 12 meses, não tem cláusula de renovação automática, tá? Ele só tem lá a cláusula lá da vigência. Foi um contrato bem simples, né? De 12 meses, e que ao término do contrato, né, nós estaremos providenciando a renovação. Entretanto, todavia, nós não deixamos o contrato expirar. Antes de... aí você ratifica, tá? Antes de vencer esse contrato de 1 ano, a gente entrou em contato, né, com o locatário, a gente expôs a situação e a gente falou que queria, né, fazer um termo aditivo para poder justamente colocar uma vigência, né, no prazo padrão que é o de 30 meses. Só que ele teve um entendimento diferente, né? Ele se opôs e ele se apegou muito à questão lá daquele, esqueci o artigo agora, da lei do inquilinato, que fala lá da renovação automática, né? De forma bem simples, menor que 30 meses, a renovação é automática, ponto. Então, assim, no contrato não tinha cláusula que falasse sobre renovação automática. Não tinha.
Era omisso em relação à renovação automática, né? Isso, era omisso. Aí assim, pelo que eu andei lendo, o que sobrepõe é a lei do inclinato, né? É. Por mais que tenha no contrato lá, o que vai sobrepor é a própria lei, Verdade. não tem como. Né? Num contrato onde tem omissões, e a maioria tem, o que vai de fato consertar esses buracos, essas omissões, é a lei do inquilinato. É isso mesmo. E a cláusula automática, a jurisprudência, né, que são julgados parecidos, também já assumiu muito bem que contrato com renovação automática só existe de fato renovação automática se estiver bem esclarecido no contrato. Se não tiver, se o contrato for omisso, não há que se falar em renovação automática. O contrato ele passa a ser por prazo indeterminado, ou seja, o contrato está vencido. A relação existe, mas o contrato está vencido. Então essa jurisprudência, digamos, seria uma brecha aí para de repente a gente contrapor, né, esse embasamento dele baseado na lei do inquilinato. Porque a gente quis fazer o ajuste, só que ele está se opondo, ele não quer, porque ele falou, já foi renovado automaticamente, eu estou respaldado pela lei. Né, ele na verdade, ele está mal orientado, pode ser também, tem muito advogada que quando vai dar palpite no direito imobiliário, dá palpite errado, trabalhista, previdenciário, criminal, não tem nada a ver com imobiliário, erra feio, vai no chutômetro, ou ele está mal intencionado, né? Porque isso de fato não acontece. O contrato de locação, se tem uma cláusula de renovação automática exposta ali, né, tácita, tudo bem. Agora, se nós temos um contrato que não tem essa cláusula, não há que se falar em renovação automática, não existe isso. Ou seja, conforme jurisprudência, o contrato está vencido, ele está por prazo indeterminado, entendeu? O senhor lembra de cabeça essa jurisprudência aí, só para me anotar? Não, jurisprudências são muitos julgados, né? Então, tem vários julgados. Ou seja, você pode falar que conforme entendimento do Poder Judiciário, no Brasil inteiro, não existe isso. A cláusula automática só existe, de fato, quando nós temos o quê? Uma cláusula estipulada no contrato. No caso dele, ele não tem. Não há que se falar em renovação automática, entendeu? Aí, assim, a preocupação agora, né? É. Desse período pra cá, a gente tentando, né, fazer a renovação com ele, a gente já teve um lapso de tempo. Tá. Né? E mesmo assim, quando a gente entrou em contato com ele, foi antes do encerramento do contrato, né? E aí, para ajustar conforme o padrão atual, conforme o Vanderlei mencionou, a gente veio trabalhando e ele, né, não querendo assinar, e a gente conversando, vai e vem, já se passou um tempo. A gente corre algum risco com isso também? Não, o contrato continua vencido, sabe, gente? É que o ser humano é terrível, né? Tem aquela música, quanto mais... O ser humano é terrível. Eu acredito no bem, acho que o bem sempre vence, né? Tem muita gente do bem como nós, ninguém é perfeito, não somos perfeitos, mas o ser humano, cada vez mais, está mal intencionado, né? Que nesse caso, até entendo, às vezes, o desespero da pessoa, porque é ruim ficar mudando de casa, de comércio, pior ainda. Mas, gente, não existe isso, né? Renovação automática... Não, assim, a gente nem dividiu o imóvel. E fala com uma propriedade, né? Para estar dentro dos padrões, né? Então, assim, aí a gente fica naquela, será que essa pessoa realmente está mal intencionada? Foi uma das perguntas que a gente fez também, né? Porque o intuito era renovar por 30 meses, né, novamente, e aí isentar ele da multa, já que ele passou um ano já no imóvel, porque aí na hora que ele quisesse sair, ou até mesmo o proprietário solicitar um imóvel, estaria tranquilo para ambas as partes. Eu sempre falo, né? O ser humano adora dar carteirada, né? E tá dando uma carteirada errada, né? E bem errada, né? Bem equivocada, porque não há que se falar. Não há que se falar em renovação automática. Ele não chegou a mandar notificação, foi só de boca, né? Foi só de boca, né? A gente está tentando, de uma maneira amistosa, resolver a situação, porque até um tio da minha esposa, né? Ele tem intenção de venda, ele tem intenção de vender o imóvel, e a gente quer resolver esse imbróglio, né? Justamente para que quando ele for vender, para que ele não tenha nenhum tipo de dificuldade, né? Eu, assim, estava dando uma olhada aqui, né? Até mesmo lá, peguei um resumo do artigo que fala lá sobre esse tema, lá na lei do inquilinato, e aí, né, pelo que eu entendi aqui, quando é menor de 30 meses, pode-se fazer um pedido, né, desde que seja para uso próprio, né, ou por mútuo acordo, né, mas na pior das hipóteses, a gente já está imaginando que pode ser que não tenha um acordo aqui. Então, assim... Fique à vontade, cortei vocês, perdão, desculpa. Se for para a gente
chegar na pior das hipóteses para tentar resolver a situação, lógico, eu vi aí que tem como a gente, pelo que eu entendi aí, pela questão da jurisprudência e tal, tem como a gente resolver isso sem, né, avançar em outras coisas, né? Mas assim, deixa eu direto à questão. Se ele se opor a não querer renovar esse contrato, né, dentro do prazo de vigência ali dos 30 meses, a gente fez um termo aditivo. Se ele se opor a isso, qual seria o procedimento a ser adotado nessa situação? Eu acho que, primeiramente, uma notificação extrajudicial, por bom senso, né? Não que seja obrigatório. Notificação extrajudicial, informando que não tem mais interesse em fazer a locação e manter a locação, uma vez que o contrato está vencido e por tempo indeterminado. Feito isso, o segundo passo, o despejo. Quando nós fazemos um contrato por 30 meses, a gente tem uma vantagem. Essa é a vantagem. Eu falo que é um presente que a lei dá para o locador quando ele faz um contrato de locação por no mínimo 30 meses. Passou os 30 meses, se não tem renovação, dá para fazer o despejo por denúncia vazia. No nosso caso já não dá, porque o contrato foi feito por 12 meses. Então nós vamos ter que alegar alguma coisa. O que a gente pode alegar, né, dentro desse contrato? Uso próprio, interesse de venda no imóvel, necessidade de venda. Dá para alegar também que houve quebra contratual. Às vezes ele não paga o aluguel em dia, ele paga sempre atrasado. Às vezes ele fez uma obra no imóvel sem autorização deles, né? Uma obra, uma benfeitoria. Então dá para achar pelo em ovo. Mas a realidade é uma só. O contrato está vencido. Hoje o contrato ele é por prazo indeterminado e não tem renovação automática. Não existe isso, né? Está renovado porque ninguém me pediu. Isso é um absurdo. Eu acho que tem que falar com respeito, mas tem que falar, peraí. Você está falando bobagem aí. Não sei quem te orientou, se você tirou de cabeça, da internet, mas o contrato está vencido. Hoje a relação sua contratual, vamos falar numa boa, sem arrogância, mas hoje a relação contratual aqui é de um contrato indeterminado. Não tem renovação automática, né? Só existe renovação automática se tem uma cláusula dentro do contrato, é que nem direito de preferência. Todo mundo acha, eu tenho direito de preferência, ninguém me tira daqui, tira sim, tira rápido, hein? O direito de preferência só existe quando tem uma cláusula no contrato e o contrato de locação é averbado na matrícula do imóvel. Só. Se não tem isso, não há que se falar de direito de preferência. É mesmo? É um dos maiores enganos. É um dos maiores enganos de corretores, dos leigos, dos advogados, é achar que o direito de preferência é automático, né? E aí a pessoa, ela acha que tem um direito ganho, causa ganho. Imagina, tem nada. Ela não tem nem a causa no contrato e muito menos a averbação, né? Então precisa tomar cuidado. Porque geralmente é difícil averbar no cartório. É difícil. Mas por quê? Porque é caro, né? E caro, burocrático. Então a gente foge, o locador foge também. Mas a gente tem que deixar bem claro, não é uma carteirada, né? Vou usar o termo carteirada, mas sempre com respeito, ó. Você está totalmente equivocado. Você está levando a conversa por um tom de arrogância, que você tem direitos. Vai com calma que não tem. Eu conversei pode usar também não, eu conversei com o professor Júlio aí, que é especialista na área, que tem um livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil. Ou seja, tá falando bobagem, sabe, gente? Tá falando bobagem. Não, com certeza. Aí, assim, digamos que a gente chega aí nessa seara aí de, sei lá, ter que pedir o imóvel para ele, justificando, por exemplo, que, sei lá, para venda. Uso próprio. Ou uso próprio, né? Para venda ou uso próprio. Nessa situação aí, qual teria algum reflexo? Ele teria que comprovar, né, sei lá, que realmente está sendo iniciado ali um processo de venda, ou só mesmo o pedido ali, ó, já é suficiente? Na prática o juiz não vai olhar muito, mas como advogado e professor, a gente tem que ser ético, né, e não pode induzir a erro. O judiciário está muito ruim, cada vez pior, talvez nem olhe, nem lê, nem analise direito, mas o ideal é fazer o quê? Já que vai fundamentar, então prova o que está fundamentando. Então, vai usar qual tese? Quero despejo porque nós queremos um imóvel para venda. Então, faz o anúncio, né? Faz o anúncio, seja o OLX, o Mercado Livre, o que vocês usarem. Faz o anúncio e no processo usa isso. O contrato chegou ao final, não temos mais interesse em renovar porque o imóvel vai ser vendido. Faz o anúncio, né? Eu acho que é uma forma de provar isso, provar de fato o que está falando. Mas, gente, pode cortar as asinhas, tá? Pode falar, peraí, respira, você está muito ansioso. Não tem nada de renovação automática da automática. Que isso, já pensou se fosse assim, né? O único contrato que se renova todo ano é o casamento, aí tudo bem. Não, com certeza. Aí, assim, tendo em vista que, né, existe um contrato inexistente, né, que é o contexto.
Existe um contrato inexistente. E aí, assim, a gente vai fazer o pedido e tal para vender, por exemplo. A gente vai justificar, né, da forma que a gente entender. Nesse caso, a gente teria que pagar alguma multa para ele, porque não existe contrato, né? Se não existe contrato, entendo que ou entra na seara da renovação automática. Não, Lá. o raciocínio foi perfeito. Não há que se falar. O contrato está vencido. Então, quero o imóvel de volta, não tem que pagar multa nenhuma, né? Não tem que pagar multa nenhuma. Não é de direito dele. Por quê? Porque é um direito do locador. O locador quer o imóvel de volta porque ele está querendo vender o imóvel. Pode alegar outras coisas ou não, né? Mas o contrato, nesse caso, não poderia estipular uma multa que seria abusiva. Então, não tem multa não, o contrato está vencido, não há que se falar em multa. Entendi. Ele estaria respaldado de fato se tivesse no próprio contrato expresso lá a renovação automática. Como não é o caso, o contrato ele não existe, consequentemente não tem multa. Não tem multa. O contrato não tem multa, por quê? Porque o contrato está vencido, né? Sim. Como nós estamos falando de um contrato que está vencido, então não tem que falar de multa, não. É fogo, o ser humano, em vez de ele conversar, vocês são tão gente boa, já percebi, vocês ganharam um amigo aqui. Conversar numa boa, né? Poxa, a gente gosta muito de morar aqui, a gente gosta muito de ter comércio aqui, o meu filho estuda perto, dá um jeitinho, vamos renovar esse contrato. Esse aluguel não tá legal, as coisas estão diferentes, o Brasil está em crise. Não sei, usa várias estratégias com humildade, né? Agora já quer dar carteirada, não, renovação já aconteceu, automática, viu? É fogo, né, gente? Ser humano, viu? É complicado, porque assim, é que nem a Jelly falou, né? A nossa intenção não foi nem pedir o imóvel, tá tudo tranquilo, ele é até um bom pagador, não tem problema com relação a isso. A questão é que a gente queria só ajustar o contrato, sabe, gente, deixar ali no padrão. Eu sempre falo para os alunos, né? Inclusive eu falei ontem foi domingo, eu falei na quinta-feira. Na quarta-feira, eu falei para os alunos, o locador pode pedir o imóvel antes do término do contrato. É direito dele. Só que ele vai pagar multa. Né? Ele vai pagar multa e dependendo do caso, indenização, fundo de comércio. Então ele vai ter prejuízo. Mas ele pode pedir. Porque a regra é o contrato ser respeitado. Então se eu estou pedindo antes, eu estou quebrando o contrato. Após o contrato, não tem multa. Não há que se falar que não pode pedir. Então foi muito mal orientado ele ou mal intencionado, né? Entendi. Mas assim, professor Júlio, né? Vou me colocar aqui como aluno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só para ratificar mesmo o entendimento. Não existe contrato. O contrato é inexistente. Mas se tivesse um contrato que tivesse lá renovação automática, aí seria diferente, né? Seria diferente. Expresso no contrato. Se tivesse uma cláusula expressa no contrato, dizendo, né, que tem renovação automática, é diferente. Porque aí o contrato realmente foi renovado. E aí dá para pedir o imóvel também. Só que aí entra na questão de multa, né? Como o contrato foi renovado, eu posso pedir o imóvel, claro, mas eu sou obrigado a indenizar, entendeu? Tá. Aí seria o seguinte, beleza, nesse último exemplo aí, tem lá a cláusula de renovação automática, 12 meses, acabou os 12 meses, vou pedir o imóvel. Como tem um lapso de 5 anos, então assim, a multa é de acordo com o que foi combinado lá no contrato de 12 meses feito anteriormente. Isso, é isso aí. Ou seja, a renovação automática, ela vai autorizar também que a pessoa peça o imóvel de volta, né? O locador. Mas aí ela joga o quê? A multa no meio. Porque a renovação automática renovou o contrato anterior, então as cláusulas do contrato anterior permanecem. O prazo, né? Então o prazo é 12 meses? 12 meses. Mas tem que estar expressa a cláusula de renovação automática. Não existe uma renovação automática, né? Não tem, não. Acho que mutou, hein? Mutou a tela, hein? Sem querer mutou. O que foi? Alguém ligou para vocês. Certeza. Eu vou tirar vocês da plataforma para vocês entrarem de novo, que alguém ligou para vocês. Vamos ver.
Pronto, eu liberei. Tinha ficado bom. É, porque eu acho que alguém ligou para vocês. Não ligou? Tocou o telefone de vocês? Foi. Foi isso, então. Cai a plataforma, por segurança, ela corta, entendeu? Entendi. Mas assim, resumindo então, doutor, nesse caso aí, a gente pode então emitir uma notificação para ele, dizendo que a gente tem o interesse de fazer a renovação, né, do contrato, né, e que se de repente ele se opor a essa renovação, a gente pode até mesmo chegar a fazer o pedido aí do imóvel, né? Bom. Porque a nossa intenção inicial não seria logo pedir o imóvel. A nossa intenção inicial seria tentar ajustar esse contrato aí. Então, a notificação seria nesse sentido aí, no primeiro momento. Se porventura ele relutar, aí a gente já pede a denúncia vazia e tal, então seria nessa linha aí. A denúncia vazia não dá para vocês. No caso, a denúncia vazia só poderia ser solicitada, usada, se o contrato fosse de 30 meses, né? E não o contrato é de 12. Então, na verdade, vocês podem fazer o despejo, mas é por quê? Porque tem um motivo. Qual que é o motivo? O interesse na venda, entendeu? Sim. Não, sim. Dois motivos, na verdade, né? O contrato está vencido e o interesse na venda, entendeu? Não, beleza. O que eu faria, sabe, gente? Eu faria uma notificação extrajudicial e mandaria em AR, aviso de recebimento. E por e-mail também. Notificação extrajudicial. Viemos informar que tem interesse em renovar o contrato está vencido, não existe renovação automática, vírgula, conforme a legislação, a renovação automática tem que estar prevista no contrato, o que não está. Como o contrato está por prazo indeterminado, tem interesse de fato na renovação, com um novo contrato e novos termos. Caso não tenha interesse, não responder a notificação, e caso não sair do imóvel, será feita a ação de despejo. Então, alguma coisa assim. E aí ele vai ligar, mas eu recebi aqui, eu tenho direito. Não, você não tem direito, eu quero resolver numa boa. Vamos conversar a coisa como ela é. Você quer renovar? Tem interesse também, mas é um novo contrato, talvez tenha um reajuste do aluguel, alguma coisa com bom senso ali, mas é isso. E ser firme, sabe, gente? Ser firme, porque hoje em dia tá parecendo briga de cachorro. Quem late mais alto ganha, né? O mundo tá esquisito, né, gente? Tá chato, né? Tá bem chato, complicado mesmo, é verdade. Tá bom, doutor. Então, assim, aproveitando o ensejo, a gente até perguntar mais algumas coisas aqui pro senhor, até para ver se a gente está na linha certa, né? É que o gostoso dessas conversas, das mentorias, que a gente vai falando, já vai respondendo outras coisas. É gostoso, né? É verdade. E, gente, vocês que têm imobiliária, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Eu falo muito para os meus alunos, tem muito corretor, dono de imobiliária. Não compensa você ter um advogado ali parado. Um advogada parado na imobiliária, custa caro. Outra coisa que as pessoas fazem, vem aqui você advogado, atende aqui, você ajuda a gente na imobiliária e não cobra aluguel. Outra furada, porque se esse advogado é enrolado, vai sobrar para vocês. Sim. A pessoa fala, não, eu vim aqui, então vocês que vão pagar, vocês que vão devolver. Então, não adianta misturar as coisas. Eu aprendi isso, sabe, gente? Uma vez, uma advogada que foi aluna minha, e eu era amigo do marido dela, o marido era advogado, mas não exercia, porque ele era da aeronáutica. Veio ele e ela no escritório antigo ainda. E eles pediram para usar o escritório. Eu fiquei meio sem graça, falei, meu Deus do céu, né? Eu poderia estar nessa situação. Tá bom, usa aí a sala, né, do escritório aqui, o escritório é grande, lá era menor, mas também era grande. Usa aqui o tempo que você precisar. Não saía, eu achei que ia usar 2 meses para atender os clientes dela ali. E começou a dar um monte de reclamação, pegava documento original e não devolvia. Aqui tem uma regra nossa aqui da minha equipe. Ninguém pega documento original, é tudo cópia, não tem porquê, processo é digital. Então, com o passar do tempo, a gente aprende muita coisa para não ter dor de cabeça, né? E para ser correto. Então eu aprendi nunca mais, só tive dor de cabeça. Então, a mesma coisa, compensa o quê? Você tem um advogada parceiro, de confiança, especialista, e aí você faz mentoria quando precisar. Tem uma ação de despejo. Como você já é advogado que faz consulta sempre que precisa, né? Um corretora, dono de imobiliária, faz um valor menor, e assim um ajuda o outro. Melhor que ter um advogado ali, ou devendo favor, ou, né, pagando que sai caro, né? Meu amigo, eu gosto de resolver o problema, então tem que ir na pessoa certa. É verdade, também sou assim. Não, gente, a gente tem que fugir. Eu acho que é especialização, não tem jeito. E profissional que digita no YouTube, no Google, cai fora. Isso é verdade. Então, assim, avançando um pouquinho aqui, só para a gente, né, falar de mais alguns pontos aqui,
Deixa eu perguntar aqui para o senhor. A questão lá do IGPM, né, o IGPM, o Índice de Atualização Monetária lá, né, no caso de reajuste. Quando a gente, é abusivo a gente colocar lá na cláusula que se não tiver, se o IGPM, por exemplo, tiver negativo, blá, blá, a gente vai usar o índice similar, o IPCA, por exemplo. Isso é abusivo? Não, isso não, porque na verdade você está falando, ó, se esse índice, porventura deixar de existir, alguma coisa assim, nós vamos aplicar outro. Aí não. O que a gente não pode fazer é colocar 2, 3 índices, né, de reajuste e falar, ó, o maior de todos eles, né? Isso é abusivo. Então, você pode escolher o que você quer, a lei não obriga, e pode colocar um índice de substituição. Aí você pode fazer. Hoje tem o VaR, está sendo muito utilizado, né? Foi criado só para locação. O IGPM, todo mundo pegou medo, mas ainda continua sendo utilizado. O que pode fazer é isso, colocar o IGPM ou outro que venha substituir. Pode ser, mas dá uma olhadinha no VaR. O VaR vem sendo muito utilizado, né? Entendi. Não, tranquilo, sanou. Olha só até onde a gente entra, para o senhor ver como é que é inquilino, né? Entra no fio da meada. Com relação àquela... nós temos o desconto de pontualidade, quem mora em condomínio, né? Se pagar até tal data, tem um desconto X, né? E aí, assim, a gente chegou no mérito da questão do próprio inquilino questionar, né, esse desconto. Não, peraí, vem cá, eu estava pagando condomínio aqui, então esse desconto aqui eu não estava pagando, então esse desconto estava, quem estava se beneficiando desse desconto era o locador. Eu entendo que esse desconto ele tem que ser proporcional, ele tem que ser rateado, tendo em vista que o desconto ele está atrelado à taxa ordinária de condomínio e não taxa extraordinária. Então, olha só onde a gente entrou, eu né? sei, gente. Ser humano é terrível. Ser humano é terrível. Aí, assim, eu tava procurando entender um pouquinho e tal, assim, faz um pouco de sentido, né? Porque a primeira cobrança de condomínio, obviamente, é a taxa ordinária, né? Aí depois, o condomínio, ele vai evoluindo e tal, entra a taxa extraordinária. Mas, nesse caso de desconto de pontualidade, a gente não sei se o senhor, né, tem isso bem aí, na ponta da língua, mas a gente trata isso mesmo de forma proporcional ou a gente atrela isso mesmo à taxa ordinária? Gente, o povo está fazendo conta até de R$10, R$15. Não é terrível, ser humano ainda mais os chatolinos que fazem direito. O povo faz direito, está no primeiro ano, já acha que sabe tudo, já sai ditando regras, dando palpite, é fogo. Gente, primeira coisa, viu? Não liga não, porque ninguém agrada a todos. Não agrada. O professor Júlio tem um escritório dele que é grande, tem um monte de gente, uma equipe, agrada a todo mundo, é mundo perfeito. É nada, passa o nervoso do mesmo jeito, escuta a abobrinha, faz parte, né? Faz parte. Isso que a gente tem livro, é especialista, dá aula todo dia. Imagina quem não é, as abobrinhas que escuta. Então não liga não, porque a gente não vai agradar a todos. Agora, o ser humano é reclamão por natureza, né? Mas não tem lógica o que está sendo falado. Por quê? O desconto por pontualidade é desconto por pontualidade. Não é só disso, só daquilo. Então, é um acordo. O desconto por pontualidade é um acordo. Você pode colocar só no aluguel, você pode pôr no aluguel e condomínio. É livre, é pactuado, né? Tem que deixar claro isso. O desconto por pontualidade é pactuado. Então, você não é obrigado, de fato, a dar um desconto em cima das despesas extraordinárias, ordinárias. Não, é pactuado. Pagou na data, você foi pontuar, você ganhou desconto. Então, deixa bem claro isso. Se no contrato está lá que o desconto de pontualidade será dado em cima do aluguel, ponto final, não tem mais discussão em relação a isso, entendeu? Entendi. Mas assim, falando do pagamento da taxa de condomínio. Tá. Dentro da taxa de condomínio, a gente tem a taxa ordinária e a taxa extraordinária. A taxa, pegando um exemplo hoje de um inquilino nosso, ele paga a taxa ordinária, está em contrato. Tá. Isso aí é responsabilidade dele. E a taxa extraordinária é responsabilidade do locador. E aí, nesse meio tempo, tem um descontozinho de pontualidade. Se pagar até tal data, ganha X lá de desconto. Aí eles entraram no seguinte método. Não, peraí, esse desconto aí tem que ser rateado. Então, por exemplo, se eu sou inquilino, pago 230, eu quero pagar 220. Não quero mais pagar 230, porque eu tenho direito também a esse desconto. Aí o locador também está questionando, não, peraí, esse desconto tem que ser só para mim. Então,
querendo resolver. Então, assim, esse desconto de pontualidade de taxa de condomínio, ele é atrelado à taxa ordinária ou a gente pode tratar de uma maneira proporcional. Inquilino, você paga a taxa ordinária, locador, você paga a taxa extraordinária. A gente vai pegar esse valor aqui, proporcional ao que cada um paga, a gente vai cobrar. Eu orientaria... Vai cobrar não, vai descontar, vai descontar. Os contratos que já foram feitos, não tem jeito, né? Vai ter que ser firme e falar, olha, o desconto é dado em cima da taxa extraordinária. Agora, os contratos novos que vocês podem fazer é criar um parágrafo único. Se vocês quiserem, gente, manda os contratos para mim, a gente marca, ou faz ao vivo mesmo. Marca uma mentoria, traz todos os contratos que vocês têm. Compra e venda, locação, administração, corretagem. E a gente faz nessa mentoria ao vivo, essa plataforma dá para fazer isso. Eu faço a correção de todos os contratos, na hora, ao vivo. E aí eu deixo, pelo menos vocês vão ter os modelos prontos para a vida, né? Só vai atualizar daqui muito tempo, daqui 5 anos. Se vocês quiserem, marca comigo, é um prazer. Só manda os contratos antes, porque aí eu consigo ler o contrato e já abro aqui com as alterações, tá? Eu consigo fazer assim. Fica a critério de vocês, mas dá para consertar isso para frente. Para trás, vocês vão ser firmes, porque o que vocês combinaram é o que tem que acontecer. Em regra, o inquilino, ele paga o quê? Despesa condominial ordinária, né? Não extraordinária. Extraordinária é o locador, o proprietário, seja proprietário ou possuidor. Então, a ideia, talvez para não ter dor de cabeça, que o desconto seja dado nas despesas ordinárias. E a extraordinária, se for inquilino, ele não vai pagar isso, ele não vai ter desconto porque ele não vai nem pagar isso. Né? É isso aí. Não, tranquilo. Então, assim, mesmo sendo um boleto contendo lá despesa ordinária, extraordinária, um exemplo, uma outra taxa extra referente a um quesito específico. Quando você pega o boleto, lá fala que os 10% é em cima daquele boleto, tá tudo junto ali. Não teria que fazer o proporcional? Na verdade, o valor, né, para o inquilino, o desconto é em cima sempre da ordinária, que é o que ele tem que pagar. Isso. Só que aí, assim, como a gente tem que separar o que é o ordinário e o que é o extra passa para o proprietário, o ordinário quem paga é o inquilino. E tem o desconto em cima do boleto, em cima de tudo aquilo ali, o que nós começamos a fazer? Fazer proporcional. Se é 10% em cima do boleto, vai ser 10% em cima da taxa ordinária, 10% da extraordinária e 10% da outra taxa extra. Assim que nós começamos a trabalhar para ficar mais eficiente. É o certo sim. Vocês não estão errados não, viu, gente? Eu acho que talvez falte o quê? Especificar um pouquinho melhor no contrato para não dar dor de cabeça. Mas não está errado não, vocês estão fazendo do jeito certo. Vocês estão fazendo o quê? O desconto proporcional de cada taxa, né? Extraordinária, você tem um desconto aqui, você tem um desconto ali. É isso, porque aí não erra. Você não consegue desmembrar o não boleto, não consegue. E outra coisa, se vocês desmembrarem o boleto, depois vai dar uma confusão, gente. Ainda mais inquilino, eles vão parar para fazer cálculo, vão achar R$200 e capaz de entrar num juizado especial civil contra vocês. O ser humano é terrível. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Aí, doutor, com relação, agora está passando, vamos lá. Com relação ao estado de conservação do imóvel, a gente já percebeu, assim, né, até por algumas experiências, um ponto que a gente chama muita atenção da gente, a gente tem que ficar contornando. Quando a gente vai, né, fazer a locação, a gente faz a vistoria do imóvel, né, para ver como o imóvel ele se encontra atualmente. E aí vai ter a locação, depois da locação a gente vai fazer o cara crachá, né? Cara crachá. Usando o termo chulo, né? O cara crachá. Verdade. Só que, aí fazendo esse cara crachá, o que vai ser reparado é o que de fato está diferente, né? Do que consta ali no laudo de vistoria inicial. Então a ideia é essa. Só que nesse aspecto tem muito locador que fala o seguinte: não, embora tenha um laudo de vistoria e por mais que a parede lá não tenha nenhum rabisco, eu quero que coloque no contrato aí que o imóvel ele está sendo entregado aqui pintado e eu quero que ele seja pintado quando o locatário sair. Sabe, então, o senhor entendeu? Entendi. A locação, vocês que estão fazendo administração e vocês passam confiança, show de bola. Mas uma dica que eu dou, seja bem firme, sabe, gente? Se tiver dúvida, marca comigo mentoria, mas seja bem firme, porque se a gente gaguejar, gente, o inquilino não quer pagar. Ó, eu conheço corretor de imóveis e corretora, marido e mulher também, que é o Carlos. O Carlos e a Karine.
Eles, gente, eles já pagaram várias vezes só para fugir da briga, porque eles não aguentavam mais. O inquilino não queria pagar, o locador não queria pagar, eles pagaram do bolso. Olha que loucura, gente, que loucura. Então, o que eu quero falar para vocês? Seja firme. Quer ver um exemplo? Responsabilidade por manutenção. De quem que é? Manutenção é inquilino. Estrutural, o locador. Tá vazando água na sala. Peraí, vamos olhar. O que é? É a calha que entupiu. É o inquilino. É o inquilino, porque o inquilino tem que mandar limpar a calha. Ninguém faz, mas tem que mandar. É manutenção. E o inquilino normalmente acha que é quem? Não, é você, locador. Tá vazando? Não. Se é calha. Ou seja, a gente tem que deixar bem claro e ser bem firme, porque senão um não quer pagar e o outro não quer pagar também. Nesse caso dessas taxas, gente, seja bem firme. Não, o desconto em cima do valor, para não dar confusão. Ah, mas eu não acho certo. Não tem certo. É assim que é feito. Entendi. Mas assim, se existe um laudo de vistoria, o laudo de vistoria é justamente para isso, né? É uma evidência para poder justificar, né, uma possível reparação ou não, né, quando o contrato for finalizado. E digamos que a parede está ali intacta. Então, assim, eu entendo que eu não tenho que pedir para o locatário pintar a parede, sendo que a parede está bonitinha. Só que tem muitos locadores que eles, não, eu estou entregando pintado aqui, eu quero pintado. Então, eu acho, bom, né, que isso daí A administração, né, gente, é um negócio muito rentável. Porque se a gente calcular 8 ou 10%, né, você faz uma carteira de 200 mil. Poxa, você ganha mais que um juiz, né? Então, é um negócio legal, um negócio rentável, se faz bem, a tendência é só crescer. Pouca gente trabalha bem no mercado, mas tem que ser muito firme com o locador e com o inquilino, senão você não tem vida, não tem paz. Que nem nesse caso, o que é legal fazer? No seu contrato de prestação de serviço, faz um contrato de prestação de serviço. Eu sei que o cliente às vezes não assina, enrola, mas você pode trabalhar com assinatura digital, que ajuda bastante. Ou o regimento dos nossos serviços, regimento interno do nosso serviço. Faz um regimento interno do serviço de vocês, não é interno para vocês. Eu falo que é regimento interno, mas é externo, na verdade. Vocês podem até mudar o nome, regimento externo, né? E aí entrega para o cliente, ó, é feita a vistoria feita e a parede, né, o imóvel onde não tem avarias, não necessita de uma nova pintura, não exigimos a nova pintura. Então dá para fazer alguma coisa assim, porque eu concordo. O ser humano é ignorante de tal ponto de falar, não, eu quero que pinte porque eu entreguei pintado. Olha a cabeça do ser humano. O negócio está intacto, está perfeito, quer que pinta, né? Isso é verdade. Não, beleza, boa dica. Mas isso aí estaria até incluso um exemplo, até a parte externa, porque a parte externa, um exemplo, calha, você pintou ali a calha, o tempo vem deteriora, não tem como. Não tem como, né? E aí ele passou 6 meses ali de locação, a pessoa foi remanejada do serviço, e lá está dizendo que tem que pintar, aí ele teria que pintar essa calha, mesmo sendo externo. Na verdade, vocês podem criar uma cláusula nesse sentido e falar, olha, se realmente passou na nossa vistoria, a gente não vai exigir. Só que você precisa tomar cuidado, porque um inquilino desse, o ser humano quando é encrenqueiro, é birrento, a gente tem que saber levar, porque ele não processa o outro e processa vocês. Então, vocês não podem assumir a responsabilidade que seja de vocês, né? Então, eu diria pode ser o quê? Quer ver? Pode ser nota de esclarecimentos. Eu tenho aqui. Quando você assina um contrato comigo de honorários, tem o quê? Tem uma nota de esclarecimentos, é uma declaração. Aí eu trago lá, não existe causa-ganha, processo precisa de ajuda, você precisa mandar documentos, porque já passei por tudo isso. Cliente que você liga cobrando documento, não, contratei advogado para isso. Mas peraí, o RG, cópia de RG, você tem que fornecer? Como que eu vou conseguir isso? E outra, você tem que entregar para mim para te ajudar para te ganhar ação. Não vou entregar porque eu não quero ter trabalho nenhum. Mas é uma foto. Não, uma foto é trabalho. Então, tem de tudo. Tem maluco para tudo. Então, o ideal, gente, é fazer o que nesse caso? É deixar claro numa nota de explicativa. Pode ser uma nota de explicativa, pode ser uma declaração. Quando vocês assumem uma administração, manda para o cliente uma declaração de ciência. E coloca esses pontos, né? Para ver se entra a sementinha na cabeça do sujeito, né? Não, com certeza. Ou pode até, essa nota estar inclusa até no laudo de vistoria. Pode, também, né? ótimo. Ou seja, no auto de vistoria inicial, que vocês fornecem ao locador, fornece essa declaração de ciência e pede para assinar. E aí vocês podem esclarecer que cabe a boa fé, que não é porque entregou um imóvel pintado, sem a necessidade de repintura, para que vai exigir do sujeito pintar novamente, né? Então, dá para fazer isso, né? Entendi. Não,
Beleza, beleza. Falta mais 2 itens aqui e a gente fecha. Fica à vontade. Deixa eu perguntar para o senhor. Assim, tem aquela cláusula de praxe, né? Que isso consta na maioria dos contratos. A gente só quer ratificar mesmo se realmente se está contento, né? Na questão da gente estar respaldado aí, né, juridicamente falando, que no caso de inadimplência, né, tem inadimplência, aí o texto fala o seguinte: se tiver mais 10 dias de atraso, você vai cobrar 10% sobre o valor do aluguel a título de honorário advocatício, no caso de cobrança extrajudicial. E no caso de cobrança judicial, né, seria 20%. Então isso aí eu percebi que é básico na maioria dos contratos. Esse contrato quem elaborou para a gente foi um advogado também, e ele colocou essas cláusulas. Então é só mesmo para ratificar se isso é abusivo, se é tranquilo. Então, como que está a cláusula, o jeitinho dela ali? O termo dela? Tá o seguinte: com relação à inadimplência, né? Se tiver mais de 10 dias de atraso, será acrescido 10% sobre o valor do aluguel a título de honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial. Se for contratar um advogado para fazer essa cobrança. Então vai ter um prejuízo com relação a isso daí. Então isso daí quem está jogando o ônus disso para o locatário, né? Entendi. Na verdade, o despejo ele pode ser feito com um dia de atraso, né? Existe esse boato, 10 dias, um mês, mais um dia de atraso. Mas normalmente a multa, porque pode o juiz entender que é uma cláusula abusiva. Então a multa normalmente é 30 dias. Quando que eu pago multa de 10%? Quando eu atraso 30 dias. Atrasei 30 dias eu pago a multa. Os juros eu posso pagar, no boleto eu pago os juros, né? Mas a multa é 30 dias. Então, o ideal, o correto, tem várias decisões nesse sentido, a multa ser cobrada após o atraso de 30 dias. O despejo pode ser feito no dia seguinte, mas a multa é 30 dias. E honorários advocatícios também após 30 dias. O certo é acertar esse contrato nessa parte, viu? 30 dias. 30 dias, tá errado. 30 dias. Tá errado. Tá certo, 30 dias. E essa cobrança de multa, ela pode ser feita só uma única vez, né? Ela pode se repetir a cada atraso? A cada atraso. Atrasou, paga a multa. Atraso ela se repete. Aí atrasou de novo, paga a multa. A cada atraso ela se repete. Só que atrasos diferentes, né? Então, atrasou 6 meses, ela vai cobrar 60%, 10% de cada mês. Não. Na verdade, atrasou 10% de multa. Aí foi lá e pagou. Passou 2 meses, atrasou de novo. De novo 10% de multa. Mas de atrasos diferentes. Entendi. Tá. E aí, por fim, a gente fez uma venda recentemente e a gente, assim, tem toda a certeza e convicção, a gente só vai mesmo aqui, por precaução, ratificar esse entendimento com o senhor. A gente vendeu um imóvel que faltava fazer o cancelamento da hipoteca, tá? E aí a Diele, minha esposa, ela, para agilizar o processo, ela falou lá pro corretor que estava intermediando lá para esse vendedor, que estaria realizando, né, o pagamento lá da taxa referente ao cancelamento da hipoteca do imóvel dele, e depois ela estaria pedindo o ressarcimento desse valor, tá? Então, assim, fizemos. E aí, quando a gente foi cobrar agora esse valor, né, do corretor lá, o corretor entrou em contato com o antigo proprietário, ele falou que não, que isso daí não compete ao vendedor pagar, né, e sim ao comprador. Ora bola, se você tem lá uma cláusula no contrato que fala que você tem que entregar um imóvel livre e desimpedido de qualquer dívidas, né, ali, pertencentes à posse ali do vendedor, então ele está batendo nessa tecla aí, a gente já justificou, já falou que ia conversar com o advogado dele e tal, mas assim, isso aqui para mim é mais que claro que um cancelamento da hipoteca, ele tem que pagar, ué. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Na verdade, livre e desembaraçado. Se está no contrato, qualquer impeditivo, né, qualquer situação contrária, é ele que tem que pagar. Perfeito, gente. É verdade. Verdade mesmo. É isso mesmo. Aí, nesse caso, a gente utilizaria apenas a questão contratual. Teria alguma... A gente pesquisou, mas a gente não encontrou algo na legislação que fala sobre essa questão de baixa de hipoteca, alguma coisa assim? Não tem. A lei do inquilinato, ela é muito boa. Até hoje é usada, ela é antiga, né? 91, poxa vida, faz tempo, né? Foi alterada pela Lei 12.112, de 2009, mas infelizmente ainda tem algumas omissões, né? E aí nessas omissões prevalece o Código Civil, aplicado também a jurisprudência, mas não tem um artigo, uma lei específica nesse sentido. Mas é fato,
né? Não só a lei do inclinato, o Código Civil, ele está desatualizado, né? O Código Civil, você vê, 2002 já estamos falando da revisão dele, e precisa, né? Então, nesse caso, livre e desembaraçado. Vendeu, tem alguma coisa na matrícula para poder fazer o registro? Tem que fazer. E pode avisar o cliente, inclusive, que se não fizer, o sujeito vai se invocar, porque até agora ele está, né, tentando resolver numa boa. A hora que ele falar, chega, não aguento mais, ele vai fazer uma ação de perdas e danos. Obrigação de fazer com perdas e danos. Ou seja, ele vai ser obrigado a fazer sob pena de multa, a fazer isso, e ainda pagar dano moral e material. E merece isso, hein? Porque tá dando uma de besta, né? Vendeu o imóvel e agora, não, esse gasto é dele uma ova, né? E aí, nesse caso, a gente como empresa, a gente conseguiria entrar com essas perdas e danos ou só o proprietário? Ou a pessoa de que Aqui comprou, né? Na verdade, tem que ser a pessoa que comprou. Vocês poderiam até participar da ação como interessados, terceiro interessado, né? Para ajudar o comprador. Mas quem tem que fazer a ação é o vendedor. Vocês poderiam até falar, olha, você está certo, infelizmente a gente já chegou ao nosso limite aqui, ele não quer fazer, então nós orientamos você a fazer o quê? Uma ação de obrigação de fazer, acumulada com perdas e danos. Aí pode ser que ele vire para vocês e fale, não, então quem tem que fazer é vocês, porque vocês ganharam comissão. Aí se vocês não quiserem entrar em atrito, vocês fazem a ação, entendeu? Fazem a ação no nome deles, né? Do comprador. Aí tem que fazer independente ou não no nome deles, Nome né? deles. Porque assim, acaba que quem pagou foi eu, não foi os compradores, né? Até para agilizar o processo. Então, assim, a gente é acostumado a fazer isso aqui para ganhar tempo e dessa vez a gente encontrou... Gente, o ser humano tem muita gente boa, o bem sempre vai vencer, mas tem os porcaria, tá cheio de porcaria, cada dia surge mais porcaria. Um advogado fez uma pós minha, aí ele assistiu correndo a pós, que nem louco, acho que deve ter tomado alguma droga para ficar acordado. A pós dura 12 meses, gente, a pós não, um curso avançado. Aí o que ele fez? Aí ele ligou, eu quero cancelar, eu estou dentro dos meus 7 dias úteis, eu quero cancelar o curso, porque não é isso que eu quero. Ou seja, ele pegou todo o conteúdo e desistiu em 7 dias. Olha a maldade do sujeito. Entendeu? O que a gente vai começar a fazer? A faculdade vai começar a fazer? Vai liberar uma aula, depois de 30 dias libera o resto. Por quê? Porque toda ação tem uma reação, né? Por causa de um pilantra desse, um safado, né? É verdade. E assim, esses cursos que o senhor dá aí, tem cursos para todo mundo ou só para o pessoal que tem direito? Não, é muito corretor que faz. Muito advogado e muito corretor. Eu oriento vocês, gente, tem uma pós online, vocês podem fazer a pós online e, independente se quer a certificação de pós-graduado, né, ou não, tem muito corretor que faz. Tem corretor que não tem faculdade, ou seja, ele não vai ser pós-graduado em direito imobiliário, mas ele não está nem aí com uma pós prática, ele quer o conhecimento. Então, é uma pós que custa R$980, gente. R$980 um aluguel, né, uma administração paga. Ou muitas vezes, um prejuízo que vocês deixam de ter de pagar R$50 mil, já valeu a pós, né? Bacana. Faz sim, entra lá, é Portal ESU, ESU, né, escolasuperioruniversitaria.com.br. Se digitar no YouTube não, no Google, Portal ESU, já aparece o link. Tem várias pós-graduações, tem regularização de imóveis, tem de uso capião, mas a pós que mais tem corretor é a pós de direito imobiliário. Direito imobiliário, contratos e transações imobiliárias, se não me engano é isso o nome. Ela é bem completa, ela é focada no mercado imobiliário, viu? Bacana. Doutor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Voltando àquele primeiro caso, que eu acho que aquele lá é o nosso calcanhar de Aquiles por enquanto. Enquanto vocês conversavam, eu fui dar uma olhada no e-mail que ele havia nos encaminhado, né? E aqui ele fala sobre a questão da lei do inquilinato. E aí ele cita o artigo 47, falando assim, quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior de 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Nesse caso, esse artigo foi o que ele utilizou, né, para se embasar. Mesmo assim... Não, mas aí cai naquela questão, né, que a gente falou lá inicialmente. Não tem que estar expresso no contrato que a renovação é automática. Confere? É isso mesmo.